Bom, bem-vindos à primeira edição do podcast Fitness Sem Merdas. Na verdade é o segundo, porque o primeiro ficou literalmente uma bela merda em termos de áudio e então tivemos que regravar. Como eu já disse, não vai ser o mesmo podcast. Vamos responder exatamente às mesmas questões, mas o outro demorou 1h30 e andámos aqui a atalhar por vários tópicos. E hoje o momento é diferente, portanto a saída vai ser diferente. O seguimento da coisa vai ser diferente, certamente. Não interessa, vamos responder as mesmas questões. A Yolanda está ali para ajudar. É a chamada sidekick. Não é nada. Está ali em cima, no quadradinho ao lado. Sentes-te bem para a gente fazer isto? Vamos a isso. Para ver se isto hoje demora 2 horas para além de... Mas sentes-te bem ou não por isso? Sinto, tranquilíssimo, bora. Isso é preciso. Sabes que as pessoas estão muito ansiosas pelo primeiro episódio. Ontem eu pus... Foi ontem. Só um bocadinho, espera aí. Diz? Foi ontem ou foi agora ontem? Já podes. Posso, agora assim não está a aparecer. Foi ontem ou foi antes de ontem que a gente gravou isto? O outro? Foi anteontem. Anteontem. E a verdade é que eu depois pus aquilo no YouTube e ao final de 2 minutos já tinha um comentário a dizer: João, o teu áudio está uma grande merda. E é verdade. E pronto, e hoje vamos ver se isto fica um bocadinho melhor, pelo menos nós testámos e estava a ficar, mas as pessoas estão interessadas e então nós vamos fazer o possível por ajudar. O objetivo deste, chamemos podcast, deste programa, seja lá o que for, é mesmo passar informação útil, sem filtros, sem segundos interesses, sem merdas. As pessoas perguntam, ou quando nós atalhamos sobre um determinado tema, é para darmos a nossa opinião sincera e nada de politicamente correto. Nenhum de nós está aqui para ganhar nada, a não ser dizer exatamente aquilo que pensa, e acho que nada paga isso. Pelo menos eu construí a minha carreira cada vez mais a dizer exatamente aquilo que acho e não me dei assim tão mal como isso. Portanto, vamos continuar no mesmo seguimento. Princípios e valores bodybuilding vão se manter ao longo deste podcast. Então havia aqui um tema que eu gostava de saber a tua opinião. Eu li isto há bocadinho, estava na net e apareceu uma notícia que a Mans está a fazer um movimento de angariação de fundos para os profissionais do fitness, das aulas de grupo, porque estão muito tristes, porque quando voltarem agora... Não é o solidário? Como solidário. Não, é uma angariação de fundos no GoFundMe, crowdfunding, ou GoFundMe, já não me lembro bem, e então as pessoas fazem donativos e depois vai ser distribuído pelos instrutores de fitness que se inscreverem. Parece uma iniciativa boa. Eu sou daqueles que acham que os ginásios deviam estar fechados e fizeram bem a fechar, portanto, ao contrário da maior parte das pessoas deste ramo, porque acho que temos que nos dissociar um bocado daquilo que é o nosso interesse ao qual estamos emocionalmente ligados e aquilo que gostamos de fazer. Temos de dissociar um bocadinho disso do racional e de ter em conta o bem comum. Mas pronto, enfim, eu acho que esta é uma boa atitude e acho que é um bom movimento, porque eu sei que há malta que está a passar mal. É natural, muita gente trabalha a recibos verdes, muita gente só recebe mediante as aulas de grupo que dá, portanto é muito complicado. Eu sou solidário com isso, mesmo achando que podemos estar fechados, é uma situação merda para estar. O que é que tu achas acerca disto? É assim, eu sabia da Manos andar a fazer uma angariação de fundos, mas era uma coisa solidária. Foi por um colega que era instrutor de aulas de grupo, aliás pertencia à equipa nacional, e era o Felisberto, e ele teve um AVC e agora está a fazer a recuperação toda, e eles estavam a fazer angariação de fundos e eventos para conseguirem angariar. Em relação aos novos instrutores e em relação aos outros instrutores, não é novos. Eu fui da Manos bastante tempo, como instrutora, agora já estou no modo inativo, antes até à gravidez, porque até à gravidez dava aulas de RPM e Body Pump. É uma boa ideia, até porque o grosso da Manos tem a ver com as aulas de grupo e com os pacotes de Les Mills, tudo isso. E, ou seja, a grande maioria das pessoas que têm formação com humanos e que trabalham com humanos são instrutores de grupo, de aulas de grupo, que na verdade agora o rendimento que entra é zero ou perto disso, porque as mesmas aulas online, mesmo os ginásios que fazem as aulas online, esses instrutores, sendo este um mundo de recibos verdes,
os instrutores ganham uma aula, mas enquanto nos outros, no resto da sua vida, davam 5 ou 6 aulas por dia, porque essa era a vida deles. Parece uma excelente ideia. Agora, esperemos que seja bem aplicada e que seja aplicada melhor À partida, qualquer fundo dos prestados. segundo eles dizem, o bolo vai ser dividido irmamente pelas pessoas que se inscreverem. Portanto, parte do princípio que isso seja verdade. Não me passa pela cabeça que haja uma angariação de fundos com este objetivo e que depois não me distribuam o dinheiro. Não é não distribuir, é ver como é que é distribuído e se vai realmente para quem mais precisa. É distribuído, quantas pessoas concorreram? 150, então é o bolo que existe a dividir por 150. Sim, vamos ver. Eu não sei como é que está essa situação. Foi isso que eu vi. Mas é uma excelente ideia se for bem aplicado. Faz sentido. Yeah. Deixa-me dizer, os ginásios eu acho que eles andaram a dormir na forma há muito tempo. E quando veio a história da pandemia, eles quiseram se lançar muito, tanto os ginásios como... Eu tenho um problema grande com as pessoas que não têm... Como é que eu ia dizer isto sem ofender ninguém? Com as pessoas que se acomodam. Com as pessoas que se acomodam. E isto é válido tanto para profissionais como é válido para utentes, como é válido para os ginásios. E eu acho que de repente toda a gente abriu os olhos e toda a gente viu que existe um mundo online para ser explorado. Só que é diferente nós irmos evoluindo para isto e entrarmos no mercado que é extremamente competitivo do que vem a história da pandemia e nós entramos em pânico e temos mesmo que entrar online porque senão não temos receitas. E agora, enquanto andaram a dormir durante 15 anos, entraram num mercado que é extremamente difícil de entrar, extremamente competitivo, extremamente saturado. É difícil, felizmente nós não estamos nessa situação, porque temos uma visibilidade e uma imagem construída ao longo dos anos, e quando eu comecei a fazer não havia ninguém, portanto tive essa sorte, mas entrar agora neste mercado é uma coisa horrível, e se os ginásios achavam que era por aqui que o caminho era para fazerem novas receitas, é muito, muito, muito difícil. Mas pronto, é o que é. Adiante com isto. Eu hoje estava a ter uma conversa na nossa comunidade no Facebook, que se chama Body, Mind and Performance, para mim, e até fiz um vídeo, e isso leva-me a pensar sobre este tema, daquilo que as pessoas, de onde é que as pessoas querem viver ou de onde é que as pessoas vivem. E acho que as pessoas se perdem muito, no geral, e isto é válido para imensa gente, perdem-se muito no mundo perfeito. Eu só vou avançar quando o mundo for perfeito. E quando eu avançar para uma mudança, eu avanço, mas tem que correr tudo bem. E tem que ser tudo como eu idealizo. E ambos sabemos que a vida não é assim. E eu acho que as pessoas estão a perder uma oportunidade de se adaptarem ao mundo onde nós vivemos, andando à procura de um mundo irreal. E isto vem a propósito de alguém que comentou que o ideal seria comer peixe que fosse pescado nos mares, no habitat natural, produtos agrícolas colhidos na nossa horta, o que seria brutal. Mas esse não é o mundo onde nós vivemos. Quer dizer, nós evoluímos muito industrialmente ao longo destas últimas décadas, e só nos faz sentido aproveitar as novas coisas que temos à nossa disposição. Eu não quero voltar a um tempo onde tinha que caçar para comer. Eu não quero voltar a um tempo onde só se come carne, peixe e legumes. Mano, eu gosto de bolos e de bolachas. Portanto, se elas estão à minha disposição e até são baratas no supermercado, eu quero comê-las. Eu tenho é que fazer um bom uso disso e tenho que adaptar a minha vida e os meus hábitos para poder incorporar esse tipo de comidas. Até porque a comida não é só saúde, a comida também é um evento cultural e também é prazer. Portanto, eu acho que as pessoas se têm estas coisas à disposição, têm que aprender a inseri-las na alimentação para poderem tirar mais prazer daquilo que fazem. Se tirarem mais prazer das coisas que comem, é mais natural que eles continuem a comer da mesma maneira. Isto partindo do princípio que conseguem ser moderadas, o que já é uma questão totalmente diferente. Mas isto tudo para dizer o quê? Que nós não vivemos num mundo ideal. Era perfeito se pudesse ser de outra maneira, mas a verdade é que não é. E vivemos num mundo onde temos a maior quantidade, somos a sociedade mais informada de todos os tempos, somos a sociedade com a esperança média de vida maior de todos os tempos, temos medicina que nunca tivemos, temos condições financeiras na generalidade, na maioria do mundo que nunca tivemos. E em vez de darmos valor a isto, continuamos a olhar para um mundo, para um idealismo que nunca vai acontecer. Era perfeito nós todos vivermos do que plantamos, mas, por exemplo, eu não sei plantar a ponta de um corno, portanto morria à fome.
E pura e simplesmente não seria possível sustentar os bilhões de pessoas que existem neste planeta com este tipo de alimentação. Foi necessário evoluir para a agricultura intensiva, exatamente por isso. Portanto, acho que as pessoas perdem-se um bocado nestes idealismos e recusam-se a aceitar que o mundo onde nós vivemos não vai mudar. Está em evolução constante, mas estas coisas não vão desaparecer nunca. Sabes que isto é como em tudo. Os extremos acabam por ser o que vai estragar isto tudo sempre, seja em que tema for. E quando as pessoas entram numa de extremos e só vejo isto, e só quer isto, e só quer o biológico, e só quer o da natureza pura, na verdade a natureza pura agora é muito complicado. Eu percebo a parte climática, percebo tudo isso, mas também percebo que os bilhões que cá temos têm que continuar a ser alimentados e nós temos que continuar a fazer o mundo girar. E continuar a fazer com que o mundo produza. Temos é que conseguir sempre, e como em tudo, não entrar em extremos e encontrar o equilíbrio que seja possível fazermos tudo isto, que é o mundo girar, o mundo funcionar, não destruirmos o mundo com as alterações climáticas e tudo o que gira à volta dele, mas a gente tem que comer. E nós é por aí, e eu acho que quando as visões entram nos extremos, e em todos os exemplos, em tudo o que nós vemos, que vai para um extremo, paleo, o biológico, a orientação sexual, eu não vou comentar essa história do paleo. A orientação sexual não vamos entrar por aí. Não, e também não vou comentar o paleo, porque isso traz-me muitos problemas, exatamente porque não, as pessoas só veem branco e preto. Mas é exatamente isso, se nós entrássemos por qualquer um dos temas que eu agora aqui disse, íamos abrir uma caixa de Pandora. Aliás, no momento em que tu estavas a fazer o vídeo, o meu pensamento era, eu estava ao teu lado, tu estavas a fazer o vídeo e eu estava a pensar, ele vai abrir a caixa de Pandora. Mas não. Porque, por acaso ainda não, mas espera, dá-lhe umas horas. Até só uma coisa que eu digo sempre. O facto de eu dizer que temos que aceitar o mundo em que vivemos, e o mundo em que vivemos tem os chocolates nas máquinas, nas estações, tem estes sanduíches, tem essa comida rápida e barata e disponível. Isso faz parte. Não quer dizer que nós só comamos isso. O que eu quero dizer é que não existe só comer biológico e só comer galinhas criadas com milho pela nossa avó e só comer McDonald's. Existe toda uma panóplia aqui pelo meio, e acho que no meio, alguns pelo meio é onde está o bom senso. Por cada pessoa que não consegue controlar-se e que vai exagerar por comer comida rápida, existem 50 ou 100 ou 300 ou 1000 que conseguem comer uma vez comida fast food e seguem a vida normalmente e não têm problemas de peso. Portanto, não é justo, neste mundo atual, não é justo nós prejudicarmos aqueles que se conseguem controlar e diabolizar o açúcar, diabolizar todo este tipo de comidas, pelas pessoas que exageram, porque o consumo em excesso, de seja lá do que for, vai dar porcaria. Se as pessoas não se conseguem controlar, então o problema é da pessoa e devemos trabalhar com a pessoa para ela se educar e mudar com os seus hábitos ao longo do tempo. Não devemos eliminar ou prejudicar toda uma população por causa de um grupo de pessoas. Eu acho honestamente isto. Mas lá está, esse é o problema dos extremos. Quando tu entras no extremo, as pessoas que estão nesse extremo acham que aquilo que elas pensam é exatamente o mais correto. E nada mais para além do que elas pensam é correto e deve ser feito. E o problema do extremo é mesmo esse, seja para um lado, seja para o outro. O problema é que não vais conseguir encontrar um equilíbrio porque as pessoas estão tão fixadas na sua ideia, que a sua ideia é mais correta deste mundo e que sem essa ideia isto vai tudo acabar. Não é hipótese, é a mesma coisa que os extremos entram nesta parte da alimentação, entram na parte da política, entram na parte do futebol, tu vais sempre ter a parte, ainda no outro podcast, no outro que a gente tentou gravar, nós falámos da situação das emoções, e é aqui que entra, os extremos batem com os teus ideais e com as tuas emoções, e tu vais defender aquilo como se fosse verdade absoluta, e é por aí que nunca, quando entras nos extremos, vais conseguir encontrar o equilíbrio. E as guerras que há neste sentido, para um lado e para o outro, é exatamente por causa disso, porque as pessoas só veem preto ou branco, e como tu costumas dizer muitas vezes, isto tem muitas escalas de cinzento, e é aí que nós conseguimos encontrar o equilíbrio, é nos cinzentos, e o difícil hoje em dia, e cada vez eu acho que isto é mais difícil em todos os temas, e há alguns que
que nota-se ainda mais agora porque estamos a entrar em extremos, e o difícil vai ser nós encontrarmos o equilíbrio, porque os extremos estão cada vez mais polarizados. Há cada vez mais e cada vez mais defensores de um lado e do outro. E o pessoal não é o pessoal equilibrado, isto não é a palavra correta, mas o pessoal que consegue encontrar ali um meio a termo cena disto está a ficar cada vez mais... O que é o branco e o que é o preto? Eu nunca vi ninguém, no seu juízo perfeito, recomendar que uma pessoa fizesse uma alimentação de chocolates Snickers. Não é isso que se trata. Agora, não vamos eliminar os chocolates Snickers do mercado ou taxá-los a 50% para as pessoas que conseguem controlar-se pagarem mais, para que aquelas pessoas que os querem comer e que não se conseguem controlar não os possam comprar. Isso parece para mim muito ridículo, porque elimina, aliás, é muito mais fácil para quem toma decisões, mas é uma coisa muito complicada, porque elimina o trabalho de educar as pessoas. Que essa é que é a verdadeira função. É que se estas pessoas têm maus hábitos, então temos de trabalhar com elas. Não temos que, então estas pessoas têm maus hábitos porque comem demais, então vamos pôr a comida ao triplo do preço para elas não terem dinheiro para comprar tanto. Isso é um bocado estúpido. Não, nós temos que trabalhar com estas pessoas e deixar que as outras todas, que são a maioria, quer dizer, não sei se hoje em dia no mundo serão a maioria, porque a taxa de obesidade e de excesso de peso é ridícula, mas não podemos deixar prejudicar aqueles que se conseguem controlar. Não podemos, e eu sou um dos que não se consegue controlar, ok? Mas não podemos prejudicar o todo. Estás melhor. Está bem. Evitando, muito passando por cima daquilo que é realmente importante, que é educar as pessoas. E eu não vejo nada que eduque as pessoas para que elas não deixem de se comportar assim. Porque a maior parte das pessoas não tem a mínima noção do que é comer bem. Não faz a mínima ideia. E eu compreendo que Sim, é uma nós situação vemos isso complicada. pelos questionários. Mas, epá, por amor de Deus, nós vemos mil e uma iniciativas acerca do controle da obesidade e muito poucas passam pela educação das pessoas desde novas. Que eu acho que é aí que está o problema. Se calhar os nutricionistas deviam ter um lugar na educação das pessoas. Digo, porque não percebo nada disto e estou só a atirar. É muito mais fácil atirar toalhas para o ar do que fazer alguma coisa e decidir. Essa parte é uma das coisas que podes falar num podcast da Filipe Vicente. Se ela quiser vir. Lá está. Não é ela, não tem que querer. É daquelas pessoas que vem ou vem. Isto atalha também noutro tema que eu discuto muito e tenho sempre um problema muito grande com as pessoas, que é o açúcar e os alimentos proibidos. E o açúcar faz mal e o açúcar é viciante. E cada vez que eu ouço isto, para quem tem um historial de adições como eu, ouvir dizer que o açúcar é viciante é uma coisa do arco da velha. Porque eu já disse isto várias vezes, eu nunca vi ninguém ir roubar dinheiro para ir comprar um pacote de açúcar ou para ir comprar um pastel de Belém. Nunca vi. Acho que só por a história de ser viciante é porque ativam as mesmas zonas cerebrais da cocaína. O que não é bem a mesma coisa. O facto de ativar o mesmo quer dizer que tenha o mesmo efeito. Mas enfim, o açúcar não é mau. O açúcar é mau em excesso. É a minha opinião sincera. E eu já as pessoas têm que aprender o equilíbrio. Lá está. Faz parte. Mas é uma questão de educar onde é que está o equilíbrio e não dizer isto é mau, portanto não comas. Não, eu quero comer. Porquê? Porque é bom. E se está disponível e é bom, eu quero comer, eu quero é que tu me expliques como é que eu posso comer. Porque eu quero ser, porque tal como eu disse há bocado, a alimentação passou a ser não só uma questão de sobrevivência, mas uma questão também de prazer. Caraças, se isto me dá prazer, se eu gosto, eu quero comer sem ter prejuízo, sem que isso afete a minha saúde e a minha autoestima e o meu visual, seja lá o que for. Eu quero é que tu me ensines como é que eu posso fazer isso. E a maior parte das pessoas não sabe. É o branco ou o preto, ou podes ou não podes, não deves. Mas pronto, isso é está pano para mangas e é um problema que eu tenho, grande. Vamos. Tens alguma coisa que achas que a gente possa discutir neste primeiro podcast? Eu acho que nós devíamos falar sobre, antes de irmos às perguntas das pessoas, sobre aquilo que realmente importa quando as pessoas decidem mudar. Seja lá o que for que elas queiram mudar, neste caso estamos a falar de autoestima, estamos a falar de aparência física, estamos a falar de perder peso, a ganhar massa muscular. Claro que as mudanças vão muito para lá disto, mas qual é que achas que é o fator mais importante para isto acontecer? Para conseguirem mudar? Sim, como é que isto se consegue? Primeiro é uma daquelas coisas que no início poucas pessoas têm, que é a noção
de calma e sem pressas. O pessoal que normalmente Isso não quando vai chega até nós acontecer. Eu quero mudar, mas primeiro quero ter trabalho e depois quero mudar ontem. Isso é o ideal. Exatamente. O pessoal quando chega até nós quer as coisas para ontem. Mas acho que... Esquece o nós. Claro que a nossa experiência conta, mas o que é que tu achas? Diz? Claro que a nossa experiência conta, mas não vamos falar do processo das pessoas que chegam até nós. Vamos falar daquilo que tu achas que é importante para as pessoas fazerem para mudar. Mudar passo a passo. Acho que quando tu começas a mudar muita coisa ao mesmo tempo, e acho que este é um dos principais erros, tu queres mudar e queres fazer logo tudo perfeito de um dia para o outro. E eu acho que o mais importante e o que faz com que as coisas se alcancem mais facilmente é que as pessoas que queiram mudar vão mudando, ou seja, vão adquirindo um hábito lentamente, ou dia a dia, por exemplo, hoje faço isto, amanhã faço isto, mais aquilo, pôr um hábito cada vez para que as coisas vão correndo, porque se tu fores mudar, e se tu decides assim, eu hoje vou mudar, a partir da manhã ou a partir de segunda-feira, que é o típico, nesta segunda-feira eu vou mudar, e nessa segunda-feira tu vais mudar tudo o que é do teu dia-a-dia, ou seja, vais mudar a alimentação, agora vais passar a correr não sei quanto tempo, ou pelo menos tentar, e dar uma grande caminhada e fazer isto, basicamente isto passado 3 ou 4 dias, ou uma semana, já estás farto desta porcaria e desistes. E principalmente ainda mais desistes se não vires o número da balança a baixar. E as coisas forem graduais, e se os estímulos forem sendo dados gradualmente, as mudanças no teu dia-a-dia forem mudando gradualmente, tu podes mudar e do género, olha, agora vou começar a ter mais cuidado com esta parte da alimentação, só uma coisinha nada. Por exemplo, uma pessoa que bebe refrigerantes todas as refeições, vai tirar essa porcaria. Pequenos hábitos, pequenas coisas, que é para tu conseguires que ela não danifique tanto o teu dia-a-dia, a tua rotina, porque a rotina das pessoas é importante. E as pessoas, quando saem dessa rotina, tendem a estrapuchar um bocadinho mais. E as pessoas, é bom saírem da zona de conforto, mas no início, sair demasiadamente da zona de conforto acaba por ser mais complicado. Deixa-me interromper só para mudar aqui um bocadinho a coisa. Yeah. Vamos tornar a coisa mais pessoal. Como é que tu quebraste o teu processo? Queres me falar sobre como é que tu eras e como é que tu mudaste? Tornamos a coisa mais interessante. Eu posso dizer que como é que eu quebrei, eu engravidei. Essa foi a minha quebra de processo. Mas, e aí a parte da minha história vem de há muito tempo, e tu acompanhas há muito tempo, ainda antes de nós sermos namorados ou marido e mulher. Eu sempre tive excesso de peso, exatamente como tu, e acabei por ter grandes pancas acerca do voltar a aumentar. Eu estou a lembrar da fotografia da baliza. Pá, foi. Não vale a pena falarmos da baliza. Sim, Yolanda ia à baliza. Pronto. Isso. E ficamos por e eu depois de perder peso sempre tive grandes pancas em voltar a ter o peso que tinha ou voltar a engordar, e sempre me via, mesmo quando estava muito magra, via-me como se estivesse gorda, e tu próprio na altura quando começaste a acompanhar eu dizia-te exatamente isso, e acabava por estar sempre a cortar, sempre a cortar, sempre a cortar, sempre a cortar. E isto foi até há relativamente pouco tempo. Houve uma altura em que, eu, no ano passado não, mas há 2 anos, o facto de eu fazer tantos cortes fazia com que eu aqui mais próximo acabasse por ter algumas irregularidades a nível da minha parte hormonal. E isso chegou a uma altura que ia implicar na parte de nós queremos ter filhos ou não. E há 2 anos atrás, nós já queríamos ter filhos, e há 2 anos atrás eu decidi que eu não podia cortar tanto porque eu tinha que regularmente, mensalmente, estar regulada a nível hormonal. E esse foi um dos primeiros estímulos que eu tive e fez-me engordar também um bocadinho mais, nada de extraordinário, mas fez com que o meu peso aumentasse um bocadinho mais. A cabeça mexeu um bocadinho também,
Mas pronto, era por um A bem cabeça maior. não mexeu. Tu Mexeu, estrebuchavas a torto e ficou direito. por. Não, mexeu a ficar com mais panca. Nessa altura, Claro, nessa altura. mas é essa parte que é importante. É importante que as Certo. pessoas percebam que toda a gente tem. Eu não estava a Sim, dizer toda a gente. o que é que tu conseguiste mudar. Não, não. O que é que tu sentias? O que é que tu sentiste quando passaste por essa mudança? E como é que tu ultrapassaste isto? Se é que ultrapassaste. Não, no princípio, principalmente no meio do fitness, é onde as pessoas têm mais pancas, apesar de tentarem educar os outros a que façam. Nós sabemos o caminho, mas nós também temos a nossa mente e os nossos sentimentos e os nossos medos e receios. E nessa altura, quando nós decidimos que queríamos ter filhos, isso era algo muito importante para nós. E eu sabia que tinha que fazer esse esforço, entre aspas, e que tinha que mudar alguma coisa. Era difícil, era-me desconfortável, foi-me desconfortável sentir as calças a ficarem mais apertadas, algumas a deixarem de apertar, Queixaste-te e as muito. pancas, queixei muito, mas tu também Essa tinhas que parte é maturar importante, também. porra. Pronto, mas tinhas que maturar, lá está, faz parte. É que tu Ah, estás a contar a coisa como tu lidaste com o teu processo e sentiste as calças ficarem mais apertadas e custava-te, mas que não estrabuchavas e não te punhas cá fora. Não, não, eu tive de não, aturar. não, estrabuchava, estrabuchava. Eu tive Nessa de altura aturar e estrabuchava, pôr-te no lugar várias vezes, porque a coisa não é fácil. confere, confere, é um bocado à bruta, é curto e grosso. Mas nesse processo foi-me complicado, e foi-me complicado a parte do aumento de peso. Mas no final eu era do género, eu tinha que pôr no prato da balança, e o prato da balança era querer ter filhos ou não. Mas isto não estamos a falar de um aumento de peso que fosse extraordinariamente alto, não, mas fazia diferença para quem tem muitas pancas com aumentar o peso, e hoje ainda tenho medo, mesmo depois da gravidez, obviamente. Mas o facto de ter engravidado mudou muito a forma como eu encaro a alimentação. E mudou porque eu, ao longo da gravidez, já depois de ter engravidado, eu tinha que manter a minha alimentação estável, porque eu tinha, no meu caso, tinha dois bebés para alimentar lá dentro, tinha que estar estável. E tinha que não correr riscos. Havia uma coisa que eu não ia fazer, era nunca na vida arriscar. E aí fui perdendo e no início fui mais obrigada e obriguei-me eu própria, não fui obrigada por ninguém, comecei a meter, tinha que pôr os hidratos, tinha que pôr as gorduras, tinha que pôr mais quantidade de comida, pá, tinha que os alimentar e tinha que me alimentar a mim para as coisas correrem bem. E principalmente tinha que fazer as coisas bem feitas, não comer nem demasiado, nem comer de menos, porque eu decidi ao longo da gravidez que não me sentia segura para continuar a treinar e o treino de força parou, e eu tinha que me alimentar corretamente e não ia cortar ali em nada, mas também não ia fazer com que a gravidez me aumentasse o peso de uma forma gigante. Na altura eu contactei a Filipa Vicente, que foi quem me acompanhou já antes e quem me acompanhou durante a gravidez, mas foi aí que eu senti também que a parte alimentar, a minha forma de encarar a parte alimentar mudou um bocadinho. E agora, no plano que tu me ofereceste no Dia dos Namorados, tem sido mais fácil, apesar de haver aqui algumas coisas que ainda mexem comigo, tem sido mais fácil continuar a cumprir e não fazer as coisas à minha maneira como tinha feito. Mas espera, Porque, era aí que eu queria chegar. sim, O que eu queria eu sei, passar, não sabes. O mais que ou eu menos. queria passar às pessoas, e queria que as pessoas entendessem, é que este tipo de processos, além de levarem muito tempo a ser ultrapassados, nunca são totalmente ultrapassados, na verdade. Não sei. As inseguranças vão continuar lá. É como se tivéssemos um bicho adormecido à espera para te dar uma dentada. Enquanto tu estás mais vulnerável, ele abocanha. E é por isso que muitas vezes não há regressos, há retrocessos Há nos retrocessos. processos. E isso não é tão difícil acontecer como isso. É como o meu processo de adito, é a mesma coisa. Quantas pessoas não recaem nas suas adições? E os processos não são tão diferentes em termos de processo em si, não são tão diferentes entre uns e outros.
os distúrbios alimentares, a adição a drogas e álcool, a parte não deixa de ser um distúrbio alimentar também, a anorexia, as pancas com o corpo, tudo, os processos não são tão diferentes em termos de funcionamento como isso. E eles nunca são realmente totalmente ultrapassados. E as pessoas têm que estar sempre alerta e volta e meia quando estão numa situação mais frágil, eles voltam e é preciso nessa altura tentar dissociar a parte emocional da parte racional e tentar pensar, bom, eu já vim até aqui, fiz isto e correu bem, portanto não vou retroceder, porque eu já sei, se eu retroceder e voltar a fazer durante algum tempo aquilo que eu fazia antes, eu já sei qual é que é o resultado e onde é que vai dar. Portanto, deixa-me estar aqui. Às vezes ajuda a ter uma pessoa com quem falar e com quem partilhar este tipo de coisas. Sim. Mas sim, mas é sem dúvida, tu nunca saras completamente esses medos, eles estão lá. No pós-parto, como qualquer mulher, o nosso corpo muda bastante, pronto, e juntamente com isso, parte hormonal também está lá toda, e torna-se mais complicado, tu de um momento para o outro, tu viste o teu corpo a gerar uns bebés, a barriguinha de grávida, mas depois de um momento para o outro o teu corpo mudou a forma e tu vais ter que trabalhar bastante para que voltes ao que eras antes, ou perto do que eras antes, ou que voltes para o que tu queres. E aí torna-se complicado, e há momentos em que as pancas voltam e há outros que dizem, não, isto vai correr bem, não podes é fazer à tua maneira, porque o que acontece, e nós já falámos sobre isso, o que acontece é que na grande maioria das vezes eu começo a cumprir e depois começo a fazer à minha maneira porque acho que cortar acaba por ser mais vantajoso. Eu não acho que seja por isso. Eu acho que faz parte de ti. A sério, e aliás, eu disse várias vezes neste último ano que não te ajudava, porque já estou farto de bater na mesma tecla e estou farto de ser polícia. E não preciso desse stress na minha vida, honestamente. E há muita gente que se vai identificar com isto. Tu queres fazer dieta, tu pedes ajuda a alguém. E aos poucos e poucos, tu vais inserindo um petisquinho aqui e ali. Vais ter com os teus pais ao restaurante e comes uma garfada disto. Vais ter os teus pais ao restaurante e comes uma garfada disto. E depois é mais uma gelatina que não faz mal, também é só um bocadinho. Hoje até tenho mais fome, como mais um bocadinho de carne. E aos poucos e poucos, e se nós não formos alertados, estas coisas são tão subtis, que aos poucos e poucos tu vais retornar exatamente para o sítio onde estava. Isto é válido para tudo, para tudo. O nosso corpo e o nosso cérebro está feito para ter comportamentos o mais automáticos possível. E como é que eles se tornam automáticos? Pela repetição. E cada vez que nós quisermos alterar estes padrões de comportamento, estes hábitos, nós vamos ter de sair da nossa zona de conforto. E o que é que o nosso cérebro quer fazer? Voltar à zona onde nos sentimos confortáveis. E isto é humano, faz parte de todas as pessoas. E se nós nos distraímos, e é por isso que é difícil solidificar hábitos, porque há sempre retrocessos, há sempre avanços e recuos, há sempre falhas, é muito complicado. E não é já disse isto milhares de vezes, não é por a pessoa decidir mudar que vai mudar. Tem de ser decidir mudar e depois passar a ação, vezes sem conta, dia após dia, após dia, após dia, após dia, e depois vai falhar ao quinto dia e tem de levantar a cabeça e seguir em frente e vai falhar depois ao 25º, e isto faz tudo parte. Mas é preciso estar muito atento, muito atento, muito atento. Sim, sem dúvida. Vamos em frente? Vamos ajudar as pessoas a responder às perguntas delas em vez de estarmos aqui a divagar? Eu deixo-te ouvir agora. Vamos responder às pessoas, às perguntas delas, em vez de estarmos aqui a divagar bora tempo. Que já, eu não sei quanto tempo é que vai, mas já deve ir algum. Ora, bora lá. Nós tivemos boa de perguntas. Deixa eu lá procurar aqui. Podes ir dizendo qualquer coisa enquanto eu estou aqui à procura, na boa. Não, encher chouriço. Depois dizes que eu estou a encher chouriço. Mas tu gostas de encher chouriço? Não, não. Estou a tentar mudar os meus hábitos. Então, eu acho que eu não respondi a esta quando fizemos o último. Perguntam, já viste o documentário Fat Fiction? E se sim, qual é a tua opinião acerca do mesmo? Eu não vi, mas posso apostar que é mais um documentário feito de propaganda acerca de uma qualquer visão da questão. Tal como foi o Game Changers, tal como foi o Super Size Me, tal como são todos que são... Pegamos numa premissa que nós acreditamos e vamos fazer um documentário à volta de validar esta premissa.
de regra geral, as coisas funcionam desta maneira, portanto, eu não dou muito para este peditório. A ver agora a t-shirt, deixa-te merdas. Já fiz? É extremos. Ora, antes de avançarmos para mais perguntas, o que é que tu achas acerca daquelas soluções rápidas que existem na internet e nas revistas, que prometem uma mudança rápida e eficaz das pessoas e sem esforço? O que é que tu achas que está implicado na mudança real da pessoa? Eu acho que essas partes são boas para encher o bolso de alguém. O que é que a pessoa tem que fazer, sem merdas, o que é que a pessoa tem que fazer para atingir resultados? Vamos falar, perda de peso. Deixaste de merdas e comer menos. Porque basicamente, aliás, nesse tipo de situações, o que acontece é que tu vais encher o bolso de algumas pessoas e depois o que vai acontecer é que tu vais tomar exatamente aquilo que compraste, que faz efeito zero, mas depois acabas por ter mais convidado com a alimentação porque estás com o estímulo de alguma coisa por trás, que faz zero efeito. Mas tu tinhas que ter cuidado com a alimentação antes. E se tu tivesse esse cuidado com a alimentação antes, tu tinhas resultados na mesma. Aliás, é exatamente por causa disso que as coisas podem acontecer. Mesmo o efeito placebo tem efeito. E a pessoa acreditar que aquilo funciona, a sério, eu sou todo de acordo, se comprares uma coisa e fizeres o resto tudo necessário para mudar, eu estou-me lixando se é por causa daquilo, se não é. Sim, só vais encher o bolso de alguém que não tem nada que faça efeito. Mas quer dizer, mas vendo pelo outro lado, aquele foi o estímulo que te fez dar o passo e mudares realmente os teus comportamentos. Se esse é o preço a pagar, eu posso viver com isso. É marketing enganoso, o resultado final compensou. Digo eu, este é ser advogado do diabo, ok? Não é bem a minha opinião sincera, mas eu acho que posso ver deste lado. O meu maior problema com as soluções rápidas, sem esforço, é para esquecer, não existe. E depois é o voltares ao mesmo, porque não adquires hábitos. Esse é o problema das soluções rápidas. Quanto mais rápida for a perda de peso, menos tempo nós temos para solidificar hábitos novos. Portanto, como eu disse há bocado, o nosso corpo, neste caso, o nosso cérebro está feito para ter o maior número possível de padrões de comportamento como hábitos e o mais automáticos possível, porque este tipo de comportamentos desgasta menos energia. Portanto, se nós temos uma perda de peso muito rápida e tendo em conta que a aquisição de hábitos leva entre 3 semanas e quase um ano, se nós fazemos uma dieta radical e perdemos 10 quilos num mês, nesse mês, que hábitos é que nós vamos conseguir ganhar para suportar este novo... Imagina, nós baixamos de 70 para 60. Como é que nós sabemos o que é que devemos comer? Não podemos ficar indefinidamente numa dieta radical. Como é que nós nos comportamos para manter estes 60 quilos? Este é o problema das soluções rápidas. Quanto mais rápida for esta perda, menos tempo nós temos para nos habituarmos a este novo estado. Enquanto nós perdemos meio quilo por semana, portanto, meio quilo por semana dá 2 quilos por mês, nós temos a cada semana, a mudança é tão lenta e tão subtil, na verdade, meio quilo por semana, para uma mulher não é tão lenta assim, mas a mudança é mais lenta e mais subtil, e nós podemos ir semana a semana, ir mudando os nossos hábitos, estabelecendo o nosso padrão e criando novas aprendizagens. E este processo de perda de 10 quilos vai demorar 5 meses. E estes 5 meses são suficientes para a aquisição de muita coisa, que é isso que nos vai suportar depois as alterações para o resto da nossa vida, porque esta coisa não é uma dieta de um mês. As alterações comportamentais que nós queremos ter têm que nos levar para a nossa vida futura. Ou então vamos voltar exatamente para o sítio onde estávamos, que é o que acontece com as dietas de choque. Nós perdemos 10 quilos. Ok, então agora já posso comer o que comia. Não podes. Se comeres o que comias, vais para o sítio onde vieste. Não. Mas é o que as pessoas sabem, porque as pessoas só sabem comer como comiam ou comer a dieta da perda rápida. Portanto, como não podem sustentar esta dieta da perda rápida durante muito tempo, a seguir, qual é o que elas conhecem? É o que comiam antes. E depois ou vão gradualmente inserindo, como eu falei há bocado, inserindo alimentos até voltarem ao sítio onde estavam, e aí o ganho de peso e a recuperação de peso só é mais lenta, mas vai ter exatamente ao mesmo sítio.
ou então acham que podem voltar a comer o que comiam e voltam rapidamente ao mesmo sítio. Mas basicamente é necessário. Eu disse isto eu lembro que disse isto quando nós gravámos antes de ontem. A perda de peso não pode ser um objetivo em si mesmo. Nós podemos querer perder 10 quilos, mas o nosso objetivo é mudar o nosso comportamento de modo a que esse resultado apareça mais à frente. Nós não podemos controlar quanto tempo vai demorar a perder 10 quilos. Nós podemos controlar quantas vezes eu vou ao ginásio, quantas vezes eu vou treinar, quantas vezes vou fazer o meu cardio, quantas vezes vou respeitar o meu plano alimentar. E ao longo de quanto tempo. Isso é o que nós podemos controlar. Tudo o resto, o nosso corpo vai reagir como reagir. Eu posso fazer uma alimentação, a mesma dieta que uma pessoa com o mesmo peso que eu, e eu posso perder 5 quilos e ela perder 7. Não tem, a variabilidade individual é grande. E as pessoas esquecem-se um bocadinho disto. E às vezes, quando vêm ter connosco, como sou eu que respondo às mensagens, as pessoas perguntam quanto tempo é que vai demorar a perder 15 quilos? Sei lá. Pá, não faço a mínima ideia e é desonesto da minha parte estar a dizer isso. Eu posso é dizer-te como é que tu vais alterar o teu comportamento para eventualmente lá chegares. Agora, se chegas lá em 3 meses, se no teu caso chegas em 4, pode acontecer. Estou a deixar de te ouvir. Estás a deixar de me ouvir? Não me estás a ouvir? Agora já estou outra vez. Sabes que às vezes aparece aqui a dizer que a internet é instável. Não sei se o teu pai pagou a porcaria de internet. Pois, esta cena chega aqui um pouco. Mas agora já estou a ver outra vez. Então bora lá. Tu disseste uma coisa que nos um bocadinho ao erro. Tu disseste o objetivo da perda, a perda de peso não deve ser um objetivo em si. A quantidade de peso a perder não deve ser um objetivo em si. A perda de peso pode ser sempre um objetivo das pessoas, mas a quantidade em si... Não foi isso que eu quis dizer. O número, é o número. Eu percebi. Não. A perda de peso não é realmente aquilo que tu podes controlar, ou seja, os objetivos, sim. Os objetivos, para tu os atingires, tu tens que controlar. A única coisa que tu consegues controlar aqui são as variáveis que levam a essa perda de peso. Sim, sem dúvida, mas o objetivo em si da perda de peso que a pessoa tem, ok. Depois, quanto tempo leva a isso, já não sabemos. Sim, não conseguimos completamente de acordo. Completamente de acordo. O objetivo não é a palavra certa que eu queria usar. O foco. Exatamente. Perda de peso não pode ser o foco principal. Tu tens o objetivo de perder 10 quilos. Fixe, esquece. O teu foco é alterar os teus comportamentos desta maneira para que aquilo possa eventualmente acontecer mais à frente. Porque tu não consegues controlar aqueles 10 quilos. Não consegues controlar em quanto tempo lá chegas. Tu só consegues controlar as variáveis do dia-a-dia. E essa parte as pessoas têm todo o controle do mundo e a vida é feita de escolhas e as escolhas são de cada um. E acho que se algo eu fiz nos últimos anos para mudar a mentalidade das pessoas foi reforçar que está tudo na mão delas e a escolha é delas. E a vida é feita de escolhas. Não me venham com desculpas que eu não tenho tempo, não me venham com desculpas que o periquito trouxe-me um pastel de nata. Não. Tu escolheste comê-lo. Fixe. Não tem mal. Vamos lidar com isso. Vives com isso. Yeah. É a única maneira, a responsabilização pessoal, é a única maneira das pessoas entenderem que conseguem mudar a vida delas. Porque se eu aceitar que sou um coitadinho e que não consigo, eu sou assim. Se eu aceitar que sou assim, não há nada a fazer. Se eu aceitar que a culpa não é minha, eu não posso fazer nada para mudar. Se eu aceitar que a culpa é do periquito, do meu vizinho, do meu marido, dos meus filhos porque compram montes de doces, a culpa nunca é minha. Então, se a culpa não é minha, eu não posso fazer nada para mudar. Se a responsabilidade for minha, a responsabilidade por eu estar na situação atual em que estou é minha. Ok, então a responsabilidade também Mas isso ainda se prende mais com... Isso ainda se prende mais com a situação em que as pessoas são educadas hoje em dia. As pessoas hoje em dia são educadas a não viverem bem com as consequências dos seus atos, ou elas nunca são responsabilizadas por aquilo que fazem. Mas só que existe um problema. E cada vez mais evidente fazer um processo de mudança e tu cais... Estás a ver? Agora estou. Isso de vez em quando fica assim meio falhado. Só que o único problema desta responsabilização ou desta falta de responsabilização pessoal é que neste caso da perda de peso,
a vida tem uma maneira lixada de nos dar pontapés no rabo. É que enquanto nós não mudarmos, nada vai acontecer. E agora, nós ou ficamos na mesma, ou mudamos. É viver no coitadinho. Sim, mas se não dúvida. fizermos nada para mudar, não te venhas queixar. Eu gostava de perder 10 quilos, o que é que fizeste? Nada. Tu queres fazer o quê? Se uma pessoa disser que quer, pura e simplesmente pode não ser tão importante para ela assim. E é legítimo. Eu nunca disse a ninguém para perder peso. É legítimo. Se uma pessoa tiver 1,5 m e 80 quilos e se sentir bem assim, fixe, não tem nada a ver com isso. Se tiver problemas de saúde, é uma responsabilidade dela. Eu posso dizer que aquilo é um risco para a saúde dela. Mas não sou eu a dizer que tenho que fazer X ou tenho que fazer Y. Não, é uma escolha pessoal, individual e respeitável e tenho que aceitar. Agora, temos mesmo é que aceitar. A questão é só esta. A vida é feita de escolhas e consequências. Escolhes bem de um modo continuado, tens boas consequências disso. Escolhes mal de um modo continuado, tens más consequências disso e tens que viver com elas. É simples. Isto é o mais cruel e mais frio possível, mas a vida é feita assim. Sim. Bom, bora lá. O Hugo fez umas questões, eu não percebo, juro. Nós tentámos responder a última vez, mas a alimentação deve ser igual para todos? Sim ou não? Isto é sim ou não? Não. Pronto, porquê? Não está, não dá para ser só sim ou não. Porque depende das pessoas, depende das necessidades delas, depende dos gostos delas, depende dos objetivos, depende de tanta coisa, do corpo Não, delas, duas pessoas com o mesmo objetivo. depende do corpo delas, depende do estado delas, da composição corporal delas, depende da vida delas, do seu cotidiano, dos seus gostos, Boa, depende de tanta coisa. Nada concordo. funciona para uma pessoa da mesma maneira. Concordo perfeitamente, é isso. O que deve variar na alimentação para perder peso e para manter? As calorias, certo? A quantidade que comes. Os planos alimentares devem ser fixos ou ir de encontro à realidade pessoal? Devem ir de encontro à realidade pessoal, principalmente ao ritmo de Exato, vida, às escolhas, confere. à preferência. Caso contrário, dá buraco. Ora, aqui, treinos em dias seguidos, sim ou não? Diz? Treinos em dias seguidos, sim ou não? Treinos em dias seguidos. Pá, se for a tua única opção, sim. Se tiveres um cotidiano que te permita fazeres umas pausas entre eles, é preferível porque não vais acusar tanto cansaço. Mas lá está, tudo aqui bate com o que é possível para ti. Se só consegues fazer os treinos seguidos, perfeito, faz o treino seguidos, não vais morrer por causa disso. És capaz de sentir um maior cansaço também ao longo da semana e ao longo dos treinos e se calhar não consegues aumentar tantas cargas. Mas pá, se for a tua única opção, é o teu melhor resultado e fazes o que é possível para ti. Ok. Depois, se houver outra opção, tudo isto assenta naquilo que é dia a dia. o possível. Como eu digo sempre, a chave de um processo destes é fazer o melhor possível sempre e quando chegarmos à noite deitamos com a consciência, fizemos o nosso melhor. E o nosso melhor seja lá o que for. Se o nosso melhor, nós temos um plano de treino, tem 4 exercícios. Se nós ao final do segundo estamos mortos, é o que é. Para a próxima vamos fazer o terceiro também, vamos tentar. Mas fizemos o nosso melhor. Seja lá o que isso significar. A ideia é que ao longo do tempo nós consigamos ir progredindo mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. É um processo de aprendizagem gradual e é um processo de evolução gradual. Ninguém nasce no patamar mais alto, a ideia é caminhar lentamente até lá chegar. Portanto, se a única forma possível de ter, imagina que tens 3 treinos, se a única forma possível de fazer os 3 é 3 dias seguidos, é melhor do que não fazeres. Se é o ideal, não. O ideal será espaçar mais ao longo da semana. Exatamente. Mas isto é válido para montes de coisas. Entre o ideal e o possível, entre o ideal e a nossa realidade, voltamos ao que falámos no início. Aquilo que é o nosso mundo ideal, as condições ideais, e aquilo que é a realidade que temos à frente são coisas totalmente diferentes. A má notícia é que nós temos que viver na realidade. Porquê é que é aconselhado fazermos mais treino de força com algum cardio do que fazer apenas cardio? Porque... Queres responder? Não, podes começar. Porque o treino de força
o estímulo necessário para manter a massa muscular. Se nós queremos um impacto visual máximo, em termos de peso, nós não queremos só perder peso, nós queremos perder gordura, manter a massa muscular, e é isso que ao longo do tempo vai dar um impacto visual maior. Como é que nós conseguimos manter a massa muscular? O nosso corpo está desenhado para sobrevivência. Como eu digo sempre, esta história de ter um six-pack ou ir ficar bem de biquíni em Galápagos é totalmente secundário para a nossa evolução. O nosso corpo está programado para a sobrevivência e para se replicar. Logo, a massa muscular gasta mais energia em repouso do que a gordura. Quando nós estamos a fazer dieta, portanto, a consumir menos calorias do que aquelas que nós gastamos, o nosso corpo liga ao sinal de alerta. Portanto, para todos os efeitos, nós estamos a passar fome. E passar fome de um modo sustentado ao longo do tempo vai dar morte. Portanto, o nosso corpo liga ao alerta e vai-se livrar do tecido, que é o tecido metabolicamente mais ativo são os órgãos vitais e o cérebro. Portanto, não se podendo livrar desses, porque é uma merda, então o nosso corpo livra-se da massa muscular, que é aquele que despende mais energia em repouso. A única maneira disso não acontecer é fazermos treino de força com intensidade, para que o nosso corpo pense, bom, eu não posso livrar-me da massa muscular porque preciso dela para desempenhar as minhas tarefas, e ir ao ginásio é uma tarefa como outra qualquer. Eu preciso dela para desempenhar as minhas tarefas, portanto vou-me livrar da gordureca. E aí garantimos que a perda é, na sua esmagadora maioria, gordura e não uma mescla de massa muscular e gordura. Queres acrescentar alguma coisa? É aquela parte em que as mulheres dizem que, principalmente as mulheres que querem perder peso, mas não querem ficar flácidas. A parte da força ajuda nessa parte. Exatamente por tudo o que ele explicou antes. Ok. O excesso de cardio interfere negativamente com a perda de peso. Por exemplo, pode-se fazer um treino de força de 45 minutos e no final fazer um treino de 20 minutos. Esta parte final, nada contra. Okay? Se consegues fazer, tranquilo, isto não é cardio excessivo. Se fizeres isto todos os dias e se o treino de intervalado for realmente de alta intensidade, então é excessivo. Nem por acaso, eu há bocado estava a ler um estudo, que o treino excessivo em mulheres faz com que haja uma disrupção na atividade mitocondrial, ou seja, as mulheres, existem efeitos negativos principalmente nas mulheres, e as mulheres sofrem mais do que os homens com estas coisas, e mais rapidamente. E mais rapidamente. Porquê? A mulher nasceu para sofrer, amor. Mais ou menos. As mulheres sofrem mais rápido, as adaptações são mais rápidas nas mulheres. E aqui falava-se de tolerância à glucose, por exemplo. O metabolismo das mulheres adapta-se mais rapidamente por uma razão muito simples, porque elas são mais importantes do que os homens na sobrevivência da espécie. Uma mulher não podia morrer porque uma mulher só gera um bebé de cada vez. Um homem sozinho conseguia fecundar... Mentira, gera 2. Um homem sozinho conseguia fecundar várias mulheres. Uma mulher sozinha só pode ter um parto de cada vez. Ok. 2. Portanto, se alguém tivesse que morrer, sejam os homens, porque basta ficar um e a espécie pode prolongar-se. Os efeitos do excesso de cardio podem ser em termos de retenção de líquidos e stress acumulado. O exercício físico é um stress tal como qualquer outra coisa. Se nós juntarmos ao trabalho, aos filhos, ao marido, que às vezes é uma besta, ou à mulher, a todo o tipo de stress, e a seguir vamos adicionar cardio em excesso, isso pode gerar uma retenção de líquidos que vai mascarar qualquer tipo de progresso. E além disso, o cardio é uma forma de gastar calorias, ou seja, nós não devemos fazer mais do que aquilo que é estritamente necessário para gerar a adaptação que nós queremos, que é a perda de gordura. E só devemos aumentar o nosso cardio quando vemos que aquilo que nós estamos a fazer deixou de ser suficiente para progredirmos ao ritmo desejado. Até lá, não? O treino e a alimentação são muito simples naquilo que é a sua essência. Nós na alimentação, para perder peso, nós na alimentação não devemos, estamos a falar de um processo de mudança, não estamos a falar do ignite, que é uma coisa radical, estamos a falar de um processo moderado. A alimentação só deve ser reduzida o suficiente para gerar a adaptação desejada, ou seja, perda de peso. Não mais que isso. O exercício físico só deve ser o suficiente, o mínimo possível para gerar a adaptação necessária. Não mais que isso. E a alimentação desce quando deixar de promover a adaptação que nós desejamos, quando estagnarmos, e o exercício sobe. Olha, para de mexer no microfone. Estás entusiasmado a bater no microfone. Mas não faz barulho. Pois, mas está a fazer. Isto faz barulho?
Agora não está, agora está a fazer, quando abana está. É o teu barulho. Tu é que estás a lixar isto. Shut up. Bom. Filipe Vicente, claro, logo da sua sapiência, vou fazer uma pergunta para reflexão. Quando comer? Opa, quando quiseres. Agora depende é se quiseres muitas vezes. Principalmente quando é assim mais na palhaçada. Não tem em conta que esta mulher é provavelmente a mulher que isto das países. Mas é aquela que mais eu desde sempre. E ela é dos meus tempos quando eu comecei a comer. Quando comer pizza, pá, pizza é sempre, eu não sou o maior fã de pizza, mas a resposta certa para quando comer pizza é sempre possível. Para quem gosta. Eu não troco cozida portuguesa. Não troco bom na carne, nem por hambúrguer. Uma costeleta de novilho. Já tive o meu tempo, eu gostava muito de McDonald's e de pizzas, e passou-me. Não. Para perder mais peso, devemos conseguir estar abaixo das calorias diárias da cota, atingindo proteínas e gordura. Olha, tu estás a ouvir-me bem? Eu estou a ouvir com muita interferência. E agora não te ouço. Consegues-me ouvir agora? Sim, sempre. Eu ouço-te muito mal. Mas vá, continua. Devemos conseguir estar abaixo das calorias diárias por cota, ou é indiferente se as consumimos na totalidade. O que eu disse há pouco. Então, vai chegar o tempo em que vais ter que comer menos para continuar a comer. Tens um plano estrutural bem. Respeito ao lado e quando desconfiaste nas pessoas e quando diz come isto, isto e isto, então aproveita tudo. No dia em que isso deixar de funcionar, então vai haver algum tipo de corte. Mas a lei, o que eu digo às pessoas é sempre isso: se podes comer mais, não comas menos. Porque vai chegar o dia em que vais ter que comer menos e vais desejar comer mais. Então sim, aproveita. Não ouviste nada, portanto não queres acrescentar nada à minha resposta, pois não? Eu ouvi as bochechas. Tá. Não faz mal. Não faz mal porque pode garantir que tem razão. Exato. Ora, o que ter em conta na transição de uma fase de perda de peso para uma fase de manutenção? As calorias é a primeira coisa a ter em conta, basicamente. Estes fones estão-me a matar. Não, ainda não convém morrer sem os filhos para criar. Não, estou-me a matar os dois. Mas também se eu estiver em casa, se não estou a ouvir mas assim... Mas também é uma vantagem, já não me ouves. Isto nesse ponto. Mas é importante a parte das calorias, basicamente. A manutenção acaba por ser a fase mais difícil de todas ao longo do processo, porque é aquela em que tu não vês nada. Não vês praticamente nada acontecer, a não ser, não vais aumentar o peso ou diminuir, vais manter ali aquele momento. Por definição, se estás a manter, nada muda. Exatamente, mas é isso que as pessoas às vezes depois, ao longo de muito tempo, ao manterem aquela situação, começam ali a entrarem numa impaciência muito grande e normalmente dá buraco porque começam a comer para além daquilo que devem e depois começam a aumentar o peso gradualmente e quando olham para trás já aumentaram bastante. E por isso é que eu costumo dizer que a manutenção acaba por ser a parte mais difícil do processo. Depois, porque o perder peso, toda a gente acaba por perder se comer menos do que aquilo que... Se as pessoas comerem aquilo que têm para comer, também vão manter. Só que psicologicamente é difícil. Sim, é isso, é por aí. Quando as pessoas passam para a manutenção, passam a ter noção de que conseguem safar-se com mais coisas. E aos poucos e poucos, este safar-se com mais coisas e conseguir incluir os motores da alimentação é só tomar conta e tornar-se um hábito novo. E gradualmente, aos poucos e poucos, as quantidades vão subindo. É um problema. A chave para a manutenção do peso
aplicação do exercício físico e o controle de peso. Estes dois fatores em conjunto são aqueles que dão o sucesso na manutenção do peso após perda. É fácil perceber contigo. Tem inúmeras vantagens, não só no gasto calórico, mas também na partição dos nutrientes, que não é mais do que definir se os nutrientes que são utilizados na reconstrução dos tecidos, são utilizados para depositar como banha. E o controle de peso é um sinal de alerta, porque as pessoas já dizem, nem dei por ela e tenho 10 quilos a mais. Se tivesse um controle do teu peso regular, tu ias saber se tens 50, ou aos 52 já sabias que era tempo, olha, isto está a descambar. As pessoas, muitas vezes, quando começam a descambar na alimentação, decidem não se pesar. Depois só se vão pesar quando já ganharam 6 quilos. E aí há aquela parte, ou ai, que eu tenho que inverter isto, ou o mês que vem logo começa. Há assim uma sensação, há dois comportamentos diferentes, que acompanham sempre qualquer falha, qualquer descarrilamento do plano é seguida destes dois comportamentos. Ou a pessoa levanta a cabeça, caiu, sacode-se e segue em frente, ou então, coitadinho de mim, e segue num caminho de desvario mais não sei quantos dias, e quando acorda vai dar muito mais trabalho a voltar a caminhar. O nosso amigo Paulo. O Paulo quer do que não, mas vamos ver. Há vantagens ou benefícios em ingerir proteína logo de manhã e em que quantidade? Depende. Se te sentes bem em jejum e podes continuar, isso depois depende muito dos gostos das pessoas. O importante é que ao longo do dia tu tenhas o teu mínimo de proteína assegurado. E se isso é de manhã ou se isso é ao longo do dia que vais conseguir cumprir, é como for melhor para ti, como for melhor para o teu dia a dia. Pelo menos esta é a minha opinião. Se fores treinar de manhã e tiveres medo do catabolismo, se fores treinar podes comer, também se não comeres também é tranquilo, mas se a pergunta é por causa daquela ideia do catabolismo, se não comeres, entras em catabolismo, se tu à noite comeres uma boa refeição com alguma proteína, isso vai estar na corrente sanguínea durante bastante tempo, e o tempo que aquilo demora a ser degradado é muito mais horas do que aquilo que nós imaginamos. E isso faz com que de manhã tu ainda lá tenhas, em princípio, proteína a ser degradada. Por isso, se não sentes necessidade de comer, e se preferes comer ao longo do dia mais quantidade, porque depois isso vai gerar com que tu comas mais quantidade ao longo do dia, por mim é tranquilo. O metabolismo é altamente desvalorizado. No ciclo de 24 horas, tem uma alimentação extremamente desvalorizada. Se há benefícios, logo de manhã, logo que levantas, a única diferença aqui é vais treinar de manhã, se não tens mesmo tempo de comer de manhã, podes comer uma refeição maior do que o normal. Essa refeição maior do que o normal vai também demorar mais tempo que o normal a ser feito. Se o teu objetivo não é ganhar massa muscular, o treino como temos de ter o objetivo vai ganhar massa muscular, então já há mais benefício em dividir em vários tópicos. Agora, está tudo bem? É fora aquela parte de eu estar a ouvir mal para chuchu. Mas isso não é um problema, já me
aos estudos, tem tanta atividade que eu já não encontro pouco. É muito bom. Bom, é quando possível ir em casa sem ginásio se não tiveres nada. Tens pesos, até barras, pode ser de primeira etapa. Até quando é possível evoluir em treinar em casa apenas com halteres e barras? Com halteres e barras e pesos, desde que tenhas pesos, tu consegues evoluir quase sempre. Estamos a falar de pessoas normais e não estamos a falar de pessoal de competição. Mas com barras e pesos tu consegues fazer tudo e desde que tu continuas sempre a conseguir aumentar e ter discos para pôr, haja discos, eu costumo dizer, haja discos, e teres peso para colocar e teres peso para continuar a aumentar em termos de intensidades, tu consegues sempre evoluir. Depois, se os pesos não chegarem, tu podes mudar a parte da intensidade com o número de repetições, podes fazer 1001 coisas, mas tendo pesos, barras e halteres, é tranquilo. Agora, aliás, a parte das máquinas, na grande maioria das pessoas que treinam em casa comigo e que têm barras e halteres, e mesmo em ginásio, pessoas a quem eu passo treino, não ponho muitas máquinas, a grande maioria é barras, halteres, e é por aí que nós entramos. Mas acho que no cidadão comum é sempre possível evoluir, desde que dê sempre para aumentar a carga na parte de treino. E quando não der para aumentares mais a própria carga, porque tu não aguentas aumentar mais a carga, há outras variáveis para mexer. Concordo, não vou alongar mais sobre isto, porque acho que está tudo dito. Aumentar o número de repetições leva ao mesmo adaptação que aumentar a carga? Não necessariamente. Estamos a falar de termos de intensidades. O aumento de carga é necessário para mexer ali com algumas fibras musculares diferentes. E nem sempre o número de repetições constante não vai ativar o mesmo tipo de fibras. E isto aqui já estamos a entrar por uma cena assim mais específicas do que o fitness sem merdas. Mas são coisas são estímulos em termos de força, mas são coisas diferentes, depende do objetivo. São coisas diferentes, mas à partida, cada repetição que se aumenta significa basicamente um aumento de 2,5% da carga. Não conseguimos aumentar mais a carga, se aumentarmos temos um objetivo. Mas tu estás a falar de quando não consegues aumentar mais a carga. Então sim. Se não tiveres mais carga, não podes aumentar mais. Não, eu pensava que me estavas a perguntar era no sentido de tu tens duas opções, fazeres mais repetições ou fazeres menos repetições com mais carga. Não, pronto, assim já é o caso do figura. Tem que pensar no objetivo. Manter máximo muscular, nós vamos trabalhar ali entre as 6 e as 12 repetições, e eventualmente com algumas séries de repetições mais altas para o trabalho de trabalho. Se nós trabalharmos neste intervalo das 6-12, o objetivo é fazer o máximo de carga possível dentro deste intervalo. Quando não temos mais carga, nós vamos começar a adicionar 13, 14, 15, 16, 17. Nós vamos chegar a um ponto em que a intensidade relativa de cada uma das repetições é tão baixa, nós basicamente estamos a fazer uma série durante 40 segundos até conseguirmos ativar todas as unidades motoras. Portanto, em termos de trabalho, as unidades motoras têm diversos níveis de ativação. E aquelas que têm mais potencial, são as últimas a ser ativadas, têm um potencial mais alto. Basicamente, o que acontece é que quando a intensidade é mais baixa, a ativação muscular acontece isto. Ativam-se estas, depois ativam-se as que têm este, depois ativam-se estas, depois ativam-se estas, até chegar ao último patamar. O número de repetições que nós fizemos até aqui não atingiram estas fibras.
Ou seja, nós queremos maximizar o trabalho feito por estas pessoas que têm maior potencial. Portanto, quando nós subimos muitas repetições e temos predominância de utilizar cargas mais baixas, nós estamos basicamente a trabalhar num estímulo de metabólico, de fadiga, e não num estímulo, eu não quero dizer de hipertrofia porque é mentira, porque o trabalho de fadiga e o trabalho de trabalho também está envolvido na hipertrofia. Não estamos a recrutar as unidades motoras linear mais alto o suficiente, no volume suficiente, para gerar adaptações em termos que nós queremos. Não é a mesma coisa. Agora, se não há outra alternativa, é melhor ir aumentando o número de repetições do que não aumentar nada. É possível. Divisão dos grupos de treino em grupos musculares. Há pessoas que treinam mais grupos musculares numa sessão e que treinam estes grupos musculares mais vezes por semana, e há pessoas que treinam um grupo muscular uma vez por semana. Treinam mais dias. Pernas, ombros, peito, bíceps, costas e tríceps. Trabalham cada grupo muscular uma vez por semana. E há pessoas que trabalham mais grupos musculares e isso permite que vão treinando mais vezes ao longo da semana cada grupo muscular. Qual é que achas que é? Depende do que é que a pessoa consegue e da disponibilidade que tem. Ou seja, se tu vais treinar por grupo muscular, tu vais ter necessariamente ter muito mais disponibilidade em termos de horário para conseguir treinar mais vezes por semana. Se é uma pessoa que não tem tanta disponibilidade, vais conseguir trabalhar, vais sempre optar por trabalhares parte de cima, parte de baixo, ou da outra forma. Aqui, normalmente eu prefiro trabalhar sem ser por cada grupo muscular, porque consegues ao longo da semana, ou ao longo de 2 semanas, estimular mais vezes aquelas partes, aqueles grupos musculares, os grandes grupos musculares. Bom. Eu sou mais apologista disso. Mas lá está, depois também tem a ver com o gosto de cada pessoa. Há pessoas que se sentem muito melhor a treinar por grupo muscular e têm essa disponibilidade, então se funciona melhor com a pessoa e se há mais adesão, não é preciso? Não é preciso mais disponibilidade. Para treinar um grupo muscular uma vez por semana não é preciso mais disponibilidade do que para treinar 3. Fazer um treino tronco-pernas 4 vezes por semana, não tens que treinar mais do que essas 4 vezes por semana para fazer uma divisão em grupo muscular. Não, eu estou a falar há pessoas que treinam pernas e ombros e treinam muito mais e têm que acabar por treinar 4 ou 5 vezes por semana. Pronto, eu estou a falar nesse sentido. Não necessariamente. Apenas tens que agrupar mais partes musculares, mas isso são. Mas isso, agrupar mais partes musculares, gera também que tu, nos dias de treino, tenhas que ter mais disponibilidade e mais tempo para conseguir treinar mais coisas. Lá está, tudo tem a ver também com isso. Se nós formos a pensar, o que interessa, aquilo que faz a diferença é o volume de treino da semana. É, por exemplo, o número de séries que nós temos por cada grupo muscular. É isso que nós fazemos a diferença. E se nós fazemos no total semanal 12 séries para perna, se a dividimos numa vez, 2 vezes, 3 vezes, a investigação diz que as 2 vezes são superiores e que 3 vezes é ligeiramente superior, mas não compensa o desgaste. Se isto depois é suficiente para, na prática, se ver alguma diferença de resultados, a investigação é sempre muito pequena. Ou seja, a partir do momento em que nós consigamos atingir o volume desejado do grupo muscular por semana, não interessa como fazemos essa divisão. Basicamente é uma conferência social. Eu tendo a acreditar nisto, porque a investigação diz que treinar mais vezes por semana é superior e todos os culturistas treinam uma vez por semana e têm melhor resultados que a esmagadora maioria das pessoas que fazem culturismo treinam desta maneira e têm melhor resultados que outros. Então não vou por aí. A investigação mais recente diz que não tem tanta diferença assim, que é basicamente uma questão de preferência pessoal. Qual é que eu prefiro? Nenhuma, honestamente. Eu já fiz de todas as maneiras, não noto assim grande diferença. Agora, o que mais importa é mesmo há vantagens a tudo. Quando estamos numa fase inicial da pessoa,
o mais importante é a frequência. Porque o que nós queremos é solidificar comportamentos, solidificar padrões de movimento. E como é que isso se faz? Como qualquer outra coisa, é pela repetição. Portanto, se nós conseguirmos repetir esse mesmo padrão de movimento mais vezes ao longo de uma semana ou ao longo de 2 semanas, então temos mais vantagens do que fazê-lo apenas 1 ou 2 vezes, uma vez por semana. Quanto mais vezes nós repetimos o padrão de movimento, maior mestria nós vamos adquirir. E quanto maior mestria nesse movimento nós adquirimos, mais partido nós vamos conseguir tirar dos exercícios. Portanto, numa fase de aquisição, numa fase de aprendizagem inicial, é sempre mais proveitoso treinar mais vezes. E a divisão em um grupo muscular uma vez por semana, logo de início, não me parece a melhor coisa do mundo e acho que é contraproducente. Quando chegamos a um nível intermédio, aí já acho que é uma questão de preferência pessoal, mas de início, deve ser, se calhar 60% das pessoas que entram connosco não estão habituadas a treinar. Portanto, nesta fase, é mais benéfico a frequência. O que importa é a repetição dos movimentos. As pessoas estão pouco habituadas que têm mesmo que aprender a movimentar. E a aprendizagem vem com a repetição, como qualquer outra coisa. Onde é que podem adquirir uma t-shirt destas? Por enquanto, vamos ver. Quando os meninos deixarem. A ideia será essa. Quando eles colaborarem só. E diferenças práticas no resultado. Para ver principalmente ganho de massa muscular, quem come as mesmas calorias, mas noutro tipo de alimentos e com chocolate. Basicamente, qual é a diferença no resultado entre quem come totalmente limpo, seja lá o que significar, e para quem inclui na sua alimentação uns bombons? Sinceramente, não há. Agora, estamos a falar de uma coisa equilibrada, ok? Alimentação, para termos alguns resultados ser mínimos, proteína, gordura, os hidratos normalmente não têm, mas têm esses mínimos. E a partir do momento em que as pessoas cumprem isso, não tenho qualquer tipo de problema, eu não penso que tenho qualquer tipo de problema em que ali uma parte do seu dia seja para uma coisa que elas gostam, até porque isso vai favorecer a própria adesão. Não estou a dizer que as pessoas devem fazê-lo a comerem hambúrgueres, como alguns fazem, hambúrgueres e doces a toda a hora para cumprir as calorias. Primeiro, porque se só comessem hambúrgueres, doces e chocolates e gelados e whatever, para cumprir as calorias diárias, não iriam atingir nem a gordura, não iriam atingir, a gordura iriam atingir no topo, não iriam atingir a proteína, por exemplo, que é essencial. Agora, se vamos fazer uma coisa, conseguimos cumprir os nossos mínimos e conseguimos pôr alguma coisa que nos dê algum prazer no final do dia, pá, tranquilo, não vejo qualquer tipo de problema. Quando estamos a falar lá está, quando estamos a falar em extremos, primeiro não vais conseguir cumprir os mínimos de proteína que são essenciais e depois, para além dos resultados, temos que ver também a questão e a parte de saúde. E as tuas veias não vão gostar e o colesterol também não vai gostar muito, ou quer dizer, o colesterol até é capaz de gostar, vai aumentar assim aos picos, mas em nível de saúde também não é assim muito vantajoso, não é? Mas em termos de resultados em si, se cumprires e fazes uma coisa equilibrada, tranquilo. Em termos de resultados, vamos mais uma vez. Vamos dividir. Perda de peso, ganho de massa muscular. Para a perda de peso, isto está estudado, a diferença é zero. Desde que sejam cumpridos, como eu já disse, os mínimos de proteína, de fibra e de ácidos gordos essenciais, tudo o resto é secundário. Isto é fácil de perceber porque, quando estamos a consumir menos calorias do que aquelas que gastamos, nenhuma desta energia vai ser depositada. Aliás, o nosso objetivo é que vamos mobilizar a reserva de gordura e não pôr lá mais. Porque o problema em termos de saúde não se põe. O resultado vai ser o mesmo. O que acontece é que quanto mais doces ou quanto mais bombons, como é que se chama a alimentação, seguidos, estas comidas têm uma densidade calórica muito grande, ou seja, ocupam um volume pequeno para uma quantidade grande de calorias. Portanto, é mais provável que o volume total de comida do dia seja mais curto e, portanto, possas sentir mais fome. É uma escolha pessoal, mas em termos de resultado, o ganho de massa muscular implica comer mais calorias do que aquelas que estão, superávit calórico. Superávit.
aí nós já estamos a trabalhar com deposição de energia, ou seja, nós estamos a construir mais energia e a maior parte, esperemos, vai ser direcionada para a reconstrução muscular, uma parte vai ser depositada como gordura. Mas o que interessa é que nós temos sempre um excesso de energia a circular. E aí já corremos mais riscos em termos de saúde se inserirmos mais bombons na alimentação, mais doces, mais, seja lá o que for. Existe maior benefício no ganho de massa muscular, principalmente em termos de saúde, quando comemos mais limpo. Quando descemos para a perda de peso, temos direito a ter mais bombons, sendo que todos esses bombons têm um preço a pagar, que é levar um corte drástico nas calorias do dia. Eu já tive pessoas que estavam a perder peso, uma delas tinha 1000 folhas todas as manhãs, outra tinha uma bola de Berlim todas as manhãs. Para eles, fantástico era a maneira deles continuarem na alimentação. Sendo que o resto do dia era ali à faca. Mas se é isso que vai fazer com que a pessoa se mantenha na alimentação no plano, então é fantástico. Porque a melhor dieta é sempre aquela que tu consegues sustentar. Ou que tu consegues suster durante o tempo. Nada para dieta fazer uma dieta perfeita, totalmente limpa durante uma semana, se na segunda semana tu vais barulhar. O que interessa é que tu consigas manter no plano durante um período médio e longo de tempo. E isso é mais provável de acontecer quando nós gostamos de alguma das coisas que comemos. Se gostarmos de todas as. Ora, bora lá, está quase. Já estamos aqui há bem tempo. Já está só agora a olhar para mim com cara de coisa. Sim, porque nós mudamos de casa hoje. Exato. Viemos vir com o babá dos mil. Ora, qual é a melhor maneira de perder gordura abdominal? Come menos. Gordura abdominal é a melhor maneira de perder qualquer tipo de gordura corporal. Então, basicamente, se geras déficit calórico, comes menos. É simples. Déficit calórico ao mesmo tempo. Hã? Menos é um bocado redutor. É déficit calórico durante algum tempo, o tempo necessário para perder. O que é que queres que eu te diga mais, homem? Como sabemos, depois do plano do Ignite, nos estamos a alimentar bem em medidas sérias. Como manter o peso depois de uma grande diminuição? Alguma vez se torna mais fácil? Não, torna-se mais difícil. Não torna nada mais difícil porque ao longo do tempo vai estabilizando no comportamento habitual. Mas nunca se torna fácil porque tu vais ter tempo. Mas é mais chato. O hábito não é chato. Para mim não é chato ter que treinar. Eu gosto, é diário. Mas isso adquiriste esse hábito em anos. Lá está. Não se vai tornar mais fácil nunca, porque vais ter sempre que manter a mesma. Sim, mas torna-se um hábito, sim. É um hábito. Não é chato, nem deixa de ser. É o que tem de ser feito. Não é chato ir trabalhar. Pelo menos as pessoas vão. Nós temos que ter a noção desta coisa. Nós temos uma coisa que queremos atingir. Então temos que fazer por isso. É chato. Mas queremos ou não queremos? Então, se for chato, podemos deixar de fazer. Ninguém nos dá uma pistola na cabeça. Queremos ou não queremos? Se queremos, vamos ter que fazer o que é necessário. E, eventualmente, isso vai se tornar um hábito e vai ser, não é mais fácil, mas vai ser mais automático. E idealmente, as pessoas até vão começar a gostar e vai se tornar realmente mais prazeroso fazer. Mas vai ser sempre necessário ter a consciência do que estamos a fazer. Nunca se vai... Fácil é tafolhar comida e inventar. Eu já disse isto aí 50 vezes. Eu era um gordo muito feliz durante uma semana. Porque essa parte é fácil. Eu era capaz de tafolhar comida durante uma semana, mas depois começam a sentir mal. E aqui as pessoas têm duas escolhas. Ou continuam a fazer a mesma merda, e já sei que o resultado vai ser este, ou mudo e faço realmente por isso. Mas tem que ser feito. Difícil ou fácil, nós temos objetivos a cumprir e se queremos atingi-los, temos que trabalhar para isso. Isto é válido para qualquer área da nossa vida. Ou queremos ou não queremos. Se queremos, fazemos por isso. Se não queremos, podemos ficar no mesmo sítio. Não nos podemos queixar de não atingir o objetivo. Exatamente. Fácil não vai ser, porque nós, para termos coisas que nunca tivemos, ou para chegarmos onde nunca chegámos, temos que fazer coisas que nunca fizemos. Não há volta a dar a isto, porque se fizermos o que temos feito antes, vamos ter aos sítios onde estávamos antes. Não é esse o objetivo. O objetivo é fazer diferente. E vai ser sempre... Quando nós ganhamos o gosto por isso, gostamos depois de progredir e fazer mais, de chegar mais longe,
torna-se um bocado mais, eu não quero dizer fácil só para não concordar, porque nunca vai ser fácil, mas torna-se mais. Bom, pronto, as questões estão todas respondidinhas. O que é que vocês, o que é que acham? O que é que achou disto? Sabes que as pessoas não te vão responder agora. Estás-me a perguntar a mim às pessoas. Aqui, as pessoas não estão a ouvir. Impecável. Venha ao próximo. Impecável. Venha ao próximo, está bem. Pronto, então espero que tenham gostado. Deixem o vosso feedback. Supostamente já não vão dar o feedback daqui a uns minutos a dizer que João, o teu áudio está uma merda. Só supostamente. Isso não vai acontecer, eu não sei. Vamos ver. Foi muito fixe. Acho que hoje ainda tivemos cá mais tempo do que na outra vez. Não dissemos o mesmo que dissemos na última vez, porque, como eu disse, o momento é diferente. Mas uma coisa é garantida, nós vamos fazer isto muito mais vezes. Eu gostava de fazer semanal. Vamos ver. Vamos ver. Dá-me o teu feedback. Se quiser informações sobre os nossos serviços, eu vou pôr o link info@bodybarmim.com. Acompanha-nos no Instagram, portanto, body_by_mimo. E no nosso Facebook temos uma comunidade gratuita, além da página Body Barmim, temos uma comunidade gratuita que é Body, Mind and Performance Barmim. Eu vou pôr o link disto aqui. Depois diz-me o que é que achas e siga para mim e até à próxima.